E aí, galera que nos ouve e que nos assiste, no último episódio do Show Sedentarismo, nós propusemos o tema diabetes. E a diabetes, ela tem uma relação muito alta com o nosso objetivo do Show Sedentarismo, que é tirar 1 milhão de pessoas do sedentarismo, e ela é associada tanto à obesidade quanto à falta de atividade física, certo? Hoje eu vou espalhar um pouquinho de estatísticas para começar a nossa discussão, e que no Brasil a gente tem aproximadamente 13 milhões de pessoas com diabetes. Isso dá em torno de 7% da população, isso diagnosticada. E o que mais nos preocupa é que a Organização Mundial de Saúde estima que em torno de 10% da população tem diabetes. Então, é uma preocupação grande com quem tem e com quem não diagnosticou. E em 30 anos a gente deve bater a meta de dobrar o número de diabéticos no Brasil. E a gente quer, com o Show Sedentarismo, dobrar o número de pessoas ativas. Beleza? Passo a bola para a Nívia Junqueira, dar o seu primeiro pitaco, palpite, opinião. Achei que ia ter mais estatísticas, hein? Tem muita. Eu imagino que vocês também coletaram, eu não queria ficar... não. Aí vai eliminando da galera. Com certeza tem muito. A questão do diabetes com exercício físico, eu vejo que ainda é muito pouco acessível para, né, você citou aí 13 milhões, né, se eu não me engano? 13 milhões, entre 12 e 14, então... Eu não sei se você chegou a pegar algum dado, ou alguém aí, em questão da parte econômica desse público todo, né? As classes econômicas. Sim. Eu participei de projeto de pesquisa durante a faculdade, lá em Muzambinho, junto com a USP aqui de São Paulo, então a gente trabalhou com população mais carente, né? Não extremamente pobre, mas era uma população mais carente, e o índice era elevado, não só pela falta de atividade física, como também pela má alimentação, obviamente. Muitos ali em questão de cesta básica, e alimentos que são mais acessíveis e mais baratos, do tipo miojo, bolacha recheada para criança, e junto isso, a falta de atividade física, mesmo eles ainda tendo, às vezes, por ser uma cidade pequena, né? O público onde foi desenvolvida a pesquisa, então ainda tinha assim a liberdade de brincar de bola na rua, não era tão restrito como é São Paulo, onde você não tem mais essa liberdade de deixar as crianças participarem de determinadas brincadeiras, e até mesmo os adultos ficam reféns, às vezes, de academias ou coisas mais caras. Então, eu vejo que a população mais classe aí, C, A, B, D, quer dizer, né, B não entraria, mas de C para baixo, eles ficam muito reféns de um auxílio, né, desse controle, dessa prevenção de diabetes, tanto pela parte de alimentação quanto pela parte de atividade física, seja pela falta de conhecimento de controle da doença, de prevenção, como acho que também pela falta de profissionais de educação física qualificados ou se interessados em trabalhar com esse público dentro de pracinhas, né, espalhados mais pelos bairros. Então, acho que esse número se deve também muito a isso, porque se a gente pegar pessoas com classe e renda maior, elas têm um auxílio do médico que já vai encaminhar para um profissional, para um personal trainer, para uma academia. Então, acho que esse número se deve muito também à falta de acesso dessas pessoas a nós, profissionais de saúde, não só de educação física, também outros. Certinho, concordo. Temos, sim, muitas estatísticas de classe baixa, né, tendo falta de atividade física, temos o problema da urbanização. Eu estou curioso para saber o que o Ivan traz para a gente. O Thiago acertou em cheio, né? Nem podia ser diferente. O tema aqui não é diabetes e ingestão de maconha, fumar maconha ou beber bebida alcoólica. Estamos com diabetes e exercício. A relação ela é íntima, né? Por muitos fatores. A gente está vendo aí já um crescimento
ano atrás de ano, o crescimento de pessoas que são diagnosticadas com diabetes. Né? Inclusive, eu não tenho esse conhecimento demográfico tão na mão aqui, mas eu sei que nos últimos, se a gente pegar porque o relatório, tem um relatório interessante no Brasil que saiu 27 de junho do ano passado, e ele fez uma leitura de 2010 até 2016 a respeito dessa estatística de diagnóstico, e quase que dobrou, por exemplo, o número de homens que foram diagnosticados com diabetes nesse período, né? Agora, o que eu acho que é interessante é pensar o seguinte: existe uma relação íntima do exercício com diabetes, então também pode-se esperar que se a diabetes cresce, está crescendo tudo aquilo que está associado ao contrário do exercício, né? Sedentarismo, obesidade, a Nívia também matou de cara com relação ao que se consome, materiais de valor biológico, de valor nutricional muito ruins, né? E basicamente o que eu vou lançar para provocar, não sei se é provocação, mas é o seguinte: primeiro que é legal fazer uma distinção bem rápida, os dois tipos de diabetes que existem, né? A diabetes tipo 1 é quando o corpo para de produzir a insulina, morre no pâncreas, lá é uma doença autoimune, o pâncreas automaticamente mata as células que produziriam insulina. Esse diagnóstico é feito geralmente nas crianças, a criança desenvolve isso até uma determinada idade. Então, essa é a diabetes tipo 1, o corpo da pessoa não produz insulina. Diabetes tipo 2, que é a diabetes do adulto, e essa está bem relacionada com hábitos, porque a diabetes tipo 1 são fatores hereditários e não existe muito controle para impedir que isso aconteça. Diabetes tipo 2, que é a que a gente diagnostica nos adultos, ela é assim: o corpo produz a insulina, né, mas não consegue usar, né? Então, é uma situação diferente da diabetes tipo 1, não é um problema do pâncreas, é um problema metabólico sistêmico do corpo todo. E nesse sentido, como eu falei, é uma provocação aqui, por quê? Porque o que de fato, qual é o problema imediato da diabetes? É que tanto numa situação quanto na outra, tanto na diabetes tipo 1 como na diabetes tipo 2, a gente não tem, né, ou porque não tem insulina, ou porque a insulina não funciona, a gente não tem um mecanismo de remoção da glicose da corrente sanguínea. Quer dizer, a pessoa se alimenta, o alimento vai sendo digerido, isso, né, os nutrientes vão caindo na corrente sanguínea, e a glicose, que é o produto final ali dos carboidratos, dos açúcares, né, que a gente ingere. Então, nesse sentido, a Nívia também, mais uma vez, né, acertou em cheio na comida. A gente não consegue usar essa glicose. A glicose fica lá no sangue num valor elevado, né? E qual que é o grande barato? É que o que a gente descobriu desde 1988, os caras mapearam um negócio chamado GLUT. Quer dizer, existem vários GLUTs, mas em 88 reconheceu-se a existência do GLUT4. O GLUT4 é uma proteína, né, uma espécie de é um bichinho que mora dentro das células, em especial das células musculares. E o GLUT4, ele é um transportador de glicose. Ele vai para a membrana da célula, ele mora lá dentro, ele vai para a membrana para puxar a glicose da corrente sanguínea para dentro. E faz até o papel então, exatamente da insulina, né? não é com o papel da insulina. O que acontecia é que até mais ou menos esse momento, ninguém tinha mapeado esse cara. Né? A hora que descobriram ele... Assim, a insulina é o hormônio transportador da glicose para a célula, né? Então, o GLUT4 ele vai fazer uma função, vamos chamar então, de mais parecida, ainda. né? Mais ainda. A insulina, ela é assim: o que acontece? Você come, sobe a glicemia, sobe a quantidade de glicose no sangue, isso é um estímulo para o pâncreas produzir insulina. Né? Tanto na diabetes tipo 1 como na diabetes tipo 2, na diabetes tipo 1 está o estímulo lá, mas não tem insulina. E na tipo 2 tem a insulina, mas ela não age. O que acontece? Na membrana, o que a insulina faz? A gente achava que a insulina era o cara que jogava a glicose para dentro da célula, mas ela é só um sinalizador. Ela chega na membrana da célula e avisa. A célula fala, tem glicose rolando aqui. Daí os transportadores vão para a membrana e a glicose entra. O grande barato é que descobriram que o GLUT4, esse que fica basicamente, ele mora nas células musculares, no fígado, ele é sensível à contração muscular. Então, a contração muscular, por si, é um estímulo não para baixar imediatamente a glicemia, mas o sinal intracelular dentro da célula é um sinal para dizer para o GLUT4, vai lá para a membrana que vai entrar a glicose aí, né? Então, isso aí foi não vou dizer que foi um achado, porque os glúteos, né, glúten vem de glucose transporters,
sempre existiram, não foi um achado. Mas essa é a compreensão de Descobriram a como função, funciona. né? A descoberta da função, a descoberta dessa função específica do GLUT4, porque o GLUT1, se eu não me engano, é no sangue, o GLUT2 está nas células do sistema nervoso, e o GLUT4 está na célula muscular e é muito sensível à contração. E essa sensibilidade pode ser aprimorada através de prática frequente de exercício. Então, o que nós estamos falando aqui é o exercício como um veículo também, entre tantas outras coisas, um veículo para ativar, para melhorar, otimizar esse sistema de captação de glicose, principalmente pelas células musculares. Eu acho a questão da contração e foi fundamental também para até, acho que estimular, não sei se foi na mesma época, mas estimular a prática de musculação também no controle e prevenção de diabetes, porque antes se limitava, né, como a gente já mencionou aqui, outras questões, sempre ao aeróbico. Como na semana passada a gente mencionou da parte dos benefícios para a mente e tudo. E a musculação, nesse ponto, entra como um tratamento excelente e prevenção para a diabetes, justamente por promover de forma mais, digamos, elevada a questão da contração, né? Sim. Gui, agora misturando as estatísticas e essa aula de fisiologia do Ivan, quero saber de você onde que você vai chegar com o seu comentário sobre a diabetes no Brasil e suas funções e o exercício físico. Olha só, obviamente que a gente fez a lição de casa, eu não sou especialista em diabetes e, curiosamente, eu tive, nessa semana que antecede, fazendo exame de sangue, retomando aí, fazendo um controle, e tem números interessantes. Houve um crescimento nos últimos 10 anos de 61,8% de diabéticos diagnosticados no Brasil. Ou seja, estamos quase dobrando em uma década. Com a preocupação que você já salientou, Tiago, de muitos desses diabéticos ainda não terem sido diagnosticados. É uma doença silenciosa. Primeira questão. Segunda questão que eu desconhecia completamente é que a prevalência em mulheres, ou seja, tem mais mulheres do que homens. Nessa estatística aqui, 7,8% dos homens e 9,9% das mulheres têm diabetes. E aí tem um ranking por cidade, só por curiosidade aqui para ficar legal. Rio de Janeiro é a cidade com o maior número de diabéticos, seguido por Belo Horizonte, Natal, as capitais, tá? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Natal, São Paulo, Vitória, Curitiba, Recife, Aracaju, Campo Grande, Distrito Federal. E o Ivan falou da diabetes tipo 1, tipo 2 e acabou passando um pouquinho a gestacional, que pode ser reversível, mas que pode acometer as mulheres depois. E é um importante sinalizador de maior propensão a desenvolver, que ela é muito parecida com a tipo 2. Né? Então, dependendo da literatura, vai classificar como as 3 ou só como 2 e tem um apêndicezinho da gestacional. Segue aí que tem muita coisa para a gente falar. Beleza. Então, a gente conseguiu mostrar aí que estatisticamente ela está progressiva, a diabetes. A gente não sabe muito bem se aumentou só o número de diabéticos ou aumentou o número de pessoas que estão fazendo os exames. Então, tem essa questão. Em relação, o Ivan provou por dados científicos que a atividade física faz bem para a quebra da glicose. E agora a gente precisa entrar diretamente no nosso foco, que é dar um show no sedentarismo das pessoas. Quais são os cuidados que um diabético deve ter para fazer atividade física? Bora, Ivan de Marco, toma a bola. Vamos lá, essa aí você levantou meio na rede para eu cortar, né? Primeiro que assim, um dos meus projetos de pesquisa na iniciação científica era sobre o GLUT4, era sobre esse transportador de glicose, e aí, claro que toda essa ciência, essa aula de fisiologia, como vocês falaram aí, ela não tem sentido nenhum se a gente não souber
apertar a tecla SAP, traduzir isso em orientações práticas, né? Eu acredito, vou falar tanto da minha experiência como do que eu já me debrucei e tal, mesmo que isso ainda seja uma coisa mais, uma coisa que seria um pouco mais, precisaria ser um pouco mais refinada. Eu acredito que o indivíduo com diabetes tipo 2 controlada, o que é diabetes tipo 2 controlada? Quando o nível de glicose não passa, se não me engano, de 250, que já é alto, né? 250 miligramas por decilitro de sangue, que já é alto. Né? Hoje, se eu não me engano, se você está com uma glicose de 12 horas em jejum, dosar a glicose e você tiver com acima de 100, você está pré-diabético. Se eu não me engano, é mais ou menos essa. De 100 a 125, Ivan. 100 a 125, pré-diabético. Então, só para dar um alertinha, não vou saber exatamente há quantos anos atrás, mas por volta de 10 anos atrás, até 110 era considerado normal e a OMS aumentou o rigor para 99, 100 e de 100 a 125 pré-diabético. Sinal amarelo. Em 1996, quando eu estava lá no laboratório, o normal era de 80 a 120. Você vê que também isso vem também diminuindo. E claro, se a gente vai olhar a estatística, a gente tem também que pensar qual é a metodologia que diagnostica diabetes. É outra coisa importante de pensar. Mas olha só, o que eu queria dizer, assim, né, como é que a gente faz para recomendar alguma coisa para indivíduo que tem diabetes tipo 2, ou seja, diabetes de adulto controlada, amigão, é fazer exercício. Agachar, levantar, o que quer que você faça. Porque muitas das pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2, que tem muito a ver com estilo de vida, estão sedentárias. Então, claro que existe um exercíciozinho melhor para cá, para lá, mas a minha experiência profissional, quer dizer, lado a lado com as pessoas, meus estudos, é o seguinte, faz exercício e alimenta-se melhor e toma bastante água e tudo que a gente já falou aqui, vai continuar falando sobre o exercício físico no geral, né? Até 250, diabetes tipo 2 controlado até 250, se eu não me engano, que é a glicose em jejum. Não tem que ficar dosando glicose antes, depois e tal. O grande problema, ou as grandes dicas, as dicas importantes, aquelas que vão de fato fazer efeito, são para os portadores de diabetes tipo 1, que são aquelas pessoas que estão acostumadas já, ou vão ter que se acostumar, uma vez diagnosticadas, a regular o seu nível, regular sua glicemia, o seu nível de glicose no sangue, através de injeções de insulina. Né? Então, o que a gente sabe, por exemplo... Hoje em dia, né, tem... Antes era uma maneira só, né? Praticamente uma maneira de injeção. E hoje ainda, além de ter que regular com a injeçãozinha de insulina, apareceram vários métodos de aplicação, né? Até com um aplicativo do celular, ficou um negócio muito... Inclusive tipos diferentes de insulina de curta duração, de longa duração, do mesmo jeito que a gente tem alimento de alto índice glicêmico, que aparece logo na circulação, como glicose, e alimento de baixo índice glicêmico, demora mais tempo para aquele alimento virar glicose no sangue, as insulinas também são assim. Agora, basicamente, o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: quando você toma um pico de insulina, a glicemia baixa. Quando você não toma insulina, quando você se alimenta, a glicemia, o nível de glicose aumenta. O exercício físico é, por natureza, hipoglicemiante. Então, há de se desenvolver, e aí, né, vocês estão falando com um personal trainer, eu não sou um cara muito da saúde pública, do público. Então, eu vou dizer, há de se desenvolver, em especial nessa questão, alimentação, aplicação de insulina e horário da prática de exercício físico, há de se desenvolver de modo relativamente personalizado aquilo que faz sentido. Vai um dado importante aqui, né? Tem se pesquisado muito sobre qual é a melhor hora para fazer exercício físico. Diabético tipo 1, diabética tipo 1, qual a melhor hora para fazer exercício? Por quê? Porque o grande medo do diabético com exercício é o que eu estava falando, é ter não a glicose elevada, é ter crise de hipoglicemia, né? Parece que o exercício pela manhã, nessa corrida dessa descoberta, está ganhando. Tá? O exercício pela manhã está ganhando. E aí agora está se pesquisando muito pela manhã, antes do café da manhã, ou depois do café da manhã, né? Tem essa discussão toda aí, mas a princípio o pensamento é: dica prática para portador de diabetes tipo 1, precisa acertar legal a rotina de insulina, alimentação
e exercício. E sempre que estiver fazendo exercício, em qualquer lugar do planeta, em especial lugares mais quentes, onde vai perder bastante água. Água é o solvente universal, então, se você perde água, a mesma quantidade de glicose aumenta a sua concentração, certo? Então, principalmente em lugar quente, mas em toda situação de exercício, o diabético tem que se exercitar sempre com carboidrato no bolso, sempre com carboidrato em gel, sei lá, uma frutinha, uma bolachinha e tal. Tem, para evitar a crise hipoglicêmica, que assim, não é a hipoglicemia, uma hipoglicemia de diabético, não é uma hipoglicemia como a gente está acostumado, às vezes, quando tem uma tonturinha porque baixou o nível de açúcar. É uma situação muito desagradável e pode levar à morte, inclusive, né? Mas né, são casos raros. Extremos, casos mais extremos. Mas a sensação é muito ruim. Então, para diabético é água e sempre, assim, é que nem sair sem roupa na rua, sabe? Tipo, você pode até ter escolhido qual é a roupa. Você pode até ter escolhido qual é a roupa que você saiu na rua hoje, mas sair sem roupa você nem cogitou. Diabético vai fazer exercício, sair sem um carboidrato no bolso, nem pensar. Sete belo. Nem pensar. O que quer que seja, açúcar no bolso, tá? Gui, e aí, o que você traz pra gente de dicas de atividade física pro diabético ou pra pessoa que ainda nem sabe que tá com diabetes? Vamos focar na atividade física. Deixa eu falar só uma coisa simples. O risco de morte, muitas vezes, é pela queda. Bate a cabeça e pode morrer, não é? Não pela própria diabetes. Mas vamos lá, dicas bem práticas. Primeiro tem que fazer. O diabético deve fazer, porque muitas vezes ele vai só com exercício físico dispensar o uso da insulina. Principalmente se ele tiver um acompanhamento nutricional. Óbvio que nesse caso o chefe da gangue, o chefe dessa tribo é o endocrinologista, para cuidar do cara aí. E ele precisa ter alguns cuidados bastante práticos. Ele precisa de um nutricionista também para evitar alimentos que aumentem muito a glicemia nele. Não vamos entrar no mérito aqui. Cuidado com tênis, porque o calçado adequado evita lesão no pé, e lembrar que ele tem muito acometimento até de amputação, de ter que tirar dedo, enfim. Então, cuidado com o tênis, a meia adequada, confortável. Para o diabético, isso é muito mais relevante do que para os outros. Cuidado com esportes que têm muito ferimento periférico. Também devem não ser os preferidos. Então, esportes que evitem ferimentos mais periféricos. E também práticas muito prolongadas, porque, invariavelmente, vai precisar desse carboidrato que o Ivan disse para levar, para ser mais seguro. Então, a gente está falando aqui principalmente para quem vai dar um show no sedentarismo, ou está dando um show no sedentarismo, tenha uma barrinha de qualquer coisa que o seu nutricionista te indicou, que o seu médico, no seu bolso, mesmo que seja para andar e levar o mês inteiro sem precisar, se Deus quiser. Cuidado com o que você vai usar no pé, e até com coisas, elástico muito apertado, nada que cause ferimento desnecessário. Isso vai ajudar bastante. Dona Nívia, vamos lá, suas dicas para quem tem diabetes, além de para fazer o exame, para ver como é que tá. Como os meninos falaram aí, tem que fazer, né? Relembrar que as gestantes, né? Como foi mencionado aí, que ainda às vezes tem muitas mulheres que ficam com medo de fazer atividade física, exercício físico durante a gravidez. E não, pelo contrário, hoje em dia já é aconselhado pela comunidade médica e tudo, então tem que perder esse medo, quebrar esse tabu e fazer exercício físico durante toda a gestação, se não tiver, claro, nenhuma contraindicação do médico. E a outra coisa é também quebrar o tabu no geral, porque eu vejo que, infelizmente, não foi recente, acho que foi final do ano passado, uma vez eu estava em Minas e eu encontrei um menino e ele que convive no meio médico e tudo, e ele não fazia exercício físico, morria de medo de fazer exercício físico pela questão da hipoglicemia. E é uma coisa que não é tão simples, pode acontecer, como o Ivan falou, o Gui falou,
mas não é tão simples de acontecer. Eles acham que, muitos têm tanto medo que acham que vão fazer atividade física e já vão ter uma hipoglicemia, e não é assim. Então, assim, tentar conversar melhor com o médico, tentar buscar informação com um profissional de educação física, para conseguir entender que é pelo contrário, a pessoa precisa fazer, tem essas precauções que tanto o Ivan quanto o Gui mencionaram, e já vai ser, através disso ele vai estar seguro e vai conseguir se beneficiar, quem sabe até mesmo deixar de usar a insulina ou outros medicamentos. E a questão de, né, quando a gente fala do sedentarismo, eu acho que engloba também uma mudança de estilo de vida. Então, lembrar que não só a má alimentação, né, muito carboidrato refinado, que vai prejudicar, que vai fazer as pessoas desenvolverem o diabetes, além do sedentarismo, como também o consumo excessivo de álcool. Então, uma coisa puxa a outra. Se a pessoa conseguir já modificar algum hábito na vida dela, isso pode beneficiar e ajudar ela a ir modificando outros. Então, se torna um ciclo, sai do ciclo vicioso de prejuízo para ir para um virtuoso na saúde e na qualidade de vida. Nívia, no Brasil tem um custo de mais ou menos 40 bilhões com a diabetes. Isso é um dado da Sociedade Brasileira de Diabetes. E esse custo pode chegar em 2030 a 97 bilhões, isso de dólares. A gente está falando em reforma da Previdência para economizar, fazer atividade física pode salvar a economia. Pena que não pensam tanto assim ainda, né? Não, ainda não. Vamos para outro nível. Por que eu quis dizer isso de custo? Porque a atividade física, ela já tem como... todo mundo já sabe que quando você tem uma companhia para fazer, ou você faz em grupo, e no seu comentário você falou sobre os preconceitos, né, das pessoas de não fazerem, quando você faz atividade física em grupo, ela tende a ser mais prolongada, você tende a ter uma permanência maior nela. O que dá para a gente fazer, tanto para o diabético quanto para o não diabético, para a gente aumentar o número de pessoas a sair do sedentarismo? Quem está nos ouvindo agora, o que eles podem fazer para a gente espalhar a ideia de fazer atividade física e não deixar esse custo aumentar? Eu mesma? Você mesma. Pai bola, ping-pong. Bom, eu acho que talvez seja difícil encontrar outros amigos que, por exemplo, na minha família eu tenho uma tia que tem diabetes, não conheço nenhum amigo que tenha. Então, talvez seja difícil eles encontrarem grupos de pessoas que tenham, né, o mesmo problema que eles, porque isso seria até benéfico caso as pessoas tenham, as pessoas que estão nos ouvindo tenham pessoas em comum, isso dá mais garantia. E como prevenção? Uhum. Como prevenção, como a gente falou aqui, acho que a questão do exercício físico, se você procurar atividades no caso das mulheres, que eu vejo muito que procuram, ginásticas, aulas coletivas, né, nesse sentido, que uma anima a outra. As corridas, hoje em dia, é muito comum de encontrar também, grupos de corrida. Hoje, cidade grande, às vezes até grupo de bike já possui. Então, se é difícil fazer sozinha, conseguir agrupar outras pessoas para sair do sedentarismo aí de uma forma mais divertida, eu acho que seria bacana. Ou mesmo, né, às vezes a gente quer mirabolar tanto, mas exercícios em casa. Se a pessoa puder fazer agachamento, se a pessoa puder fazer uma caminhada por dia de meia hora, e flexões de braço, abdominal, qualquer coisa que dê para fazer em casa sem equipamento, é o caso do que o Ivan falou. Você vai estar gerando contração, então você já vai estar gerando um benefício no seu organismo em relação à prevenção. Tem só acrescentando rapidinho, tem um livro, não sei se algum de vocês já viram, que se eu não me engano, 4 horas. Como é que é? Ele é aquele americano, ele tem o 4 horas de trabalho por semana, e ele fez de 4 horas, não, de 10 minutos, alguma coisa assim, de treino, 4 horas no mês, se eu não me engano, que ele treina. Então, ele desenvolveu um método onde ele treina basicamente com kettlebell, algumas flexões de braço, coisas simples. E Bosu ele usa e tudo, em casa. Então, ele faz por dia ali coisa de 15 minutos, intenso,
umas 2, 3 vezes na semana, e uma das ideias dele é fazer justamente após determinadas refeições, que é para você dar essa quebra da insulina, então você já coloca o seu corpo para ativar, para tirar aquela glicose do sangue através do exercício físico. E aí ele ainda menciona, seria muito interessante se após cada refeição a gente pudesse ir ali fazer uma sequência de uns 50, 30 agachamentos que fosse, porque isso nos beneficiaria. Ninguém faz, claro, é complicado. Mas só para ilustrar assim, a questão da importância do exercício físico, às vezes em casa, de uma coisa simples, sem precisar mirabolar tanto, porque é uma coisa que as pessoas colocam na cabeça para ficar se sabotando. Eu não moro perto de academia, eu não tenho academia no meu prédio, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Hoje em dia você vai no YouTube, você coloca exercício para fazer em casa, no Instagram, qualquer coisa, então já é uma ajuda, já pode beneficiar. Boa. Show de bola. Ivan Demarco, fala Cara, aí pra gente. eu honro e admiro esse cara que escreve esse livro aí, conheço o trabalho, admiro, honro, até concordo, mas eu devo ter um pouco de pena das namoradas ou da esposa dele, porque é tudo 4 minutos, Verdade. é um negócio. Bom, tenho pena, mano do céu. Timothy, não é? Alguma coisa assim, Ferris. Eu não sei, vamos lá. Olha Ivan, só. vamos lá. Eu gostaria que você acrescentasse sobre realmente a atividade física em si para o diabético. Então, o que eu acho, assim, eu acho um negócio muito. Vou fazer um posicionamento aqui muito claro, né? Do mesmo jeito que tem gente tomando tudo que é comprimido para um monte de coisa hoje, fica meio estranho se da minha boca, talvez da boca da gente aqui, dos shows sedentários, vier uma coisa assim, olha, para fazer exercício com diabetes, precisa ser assim, assado. Não é bem assim. Não é bem assim, sabe? Todo mundo toma comprimido para tudo. Tem aí já a metformina, que é específico para diabetes tipo 2, é um hipoglicemiante, é um medicamento específico para baixar a glicose. E o que acontece é não pensar o diabético como alguém doente. Nós que somos promotores do exercício, não pensar o diabético como alguém doente. Nesse sentido, eu acho que a Nívia acertou em cheio, porque senão a gente vai pensar o idoso como doente, a gestante como doente. E a gente fala ainda muito na área do ponto de vista técnico, que a gente se especializa em grupos especiais. Mas, né? Show de bola. Só um adendo antes de passar a bola para o Gui, rapidinho. Chamar atenção para a questão da obesidade que a gente mencionou aqui, que está associada a diabetes, porque muita gente acha que vai adquirir diabetes só por questões de comer doce, comer carboidrato. E não, às vezes a pessoa está ficando obesa por comer um monte de outras coisas e isso pode desenvolver também. Então, tomar cuidado com o peso, com a circunferência abdominal, também para prevenir aí. Ao invés de olhar o cara como doente, é um cara que toma glifage, inclusive uma coisa interessantíssima, cara. Outro dia, ano passado, retrasado, eu li um negócio que dizia assim, a medicina vai chegar na pílula da juventude. Aí um médico, dando um depoimento, falou, a gente já chegou. A pílula aqui é o medicamento hipoglicemiante, né, que serve para emagrecer, serve para ficar mais jovem, serve para não sei o quê. Tanto que, né, quando disseram, e realmente a pessoa tem uma melhora sistêmica do metabolismo, muita gente começou a tomar glifage, assim, para emagrecer, cara que nem eu, assim, que queria perder 2, 3 quilinhos tomando glifage, tomando um medicamento que mexe com todo o metabolismo. Eu tenho alunas que foram prejudicadas por isso, de 20 e poucos anos. Metformina é o nome da droga, né? Glifage é o nome comercial, metformina é o nome da droga mesmo. E é isso. Esse pensamento do diabético como doente, da gestante como doente, ou como um grupo muito especial, é claro, tem alguma recomendação. Osteoporose, né? O Guilherme acertou em cheio quando ele falou, diabético tem uma neuropatia periférica, né? Perde a sensibilidade primeiro da periferia. O que é periferia? É mão e pé, principalmente o pé que fica calçado com meia, faz um machucadinho no dedinho ali, e a pessoa não sente. Se o diabético, principalmente tipo 1, se não tiver a rotina de examinar os pés todos os dias, principalmente após a atividade, depois do banho e tal, tanto que tem loja especializada em calçado para diabético. O que acontece? O diabético não presta atenção, a neuropatia periférica também ela se associa a uma doença circulatória periférica. Então ele tem uma lesão ali e não chega sangue o suficiente para cicatrizar
O que acontece com o tecido? Necrosa. E por isso tem muito diabético que amputa o pé. O problema é que exatamente isso que você falou que acontece, chega aos olhos também, né, Ivan? A neurologia, né? Então, é uma preocupação também a atividade física fazer com que mantenha a circulação sanguínea em toda a região Todo lugar muito vascularizado, você vê, o olho é muito vascularizado. Basta você coçar o olho, tirar o dedo, o olho está vermelho. Né? O que é aquele vermelho? Não é intervenção divina, é sangue. Né? Bastante, e vasinho pequeno. Né? Então, essa neuropatia associada a uma doença circulatória também, periférica, também dos pequenos vasos, é o que começa a gerar o pé diabético ali, que é o pé machucado, que não cura. O cara não cura, tem que tratar muito rápido, porque se não tiver o uso adequado de antisséptico, até mesmo daquela pomada antibiótica lá, aquilo ali é um foco de infecção e, como quase não circula sangue, é um foco de necrose, né? Ou seja, tanta coisa ruim, vamos prevenir, né? Exatamente. Gui, diante de tanto medo que era para dar essas declarações, né, de ficar cego, amputar os dedos, amputar o pé, internar, pâncreas, falta de massa muscular, obesidade, e por que as pessoas ainda não cuidam, ou o que elas podem fazer para melhorar os seus índices de atividade física? Além disso, tudo que você falou, tem as doenças renais, eu estou colando aqui, tá? Disfunção sexual e saúde mental, principalmente tristeza, raiva, depressão e ansiedade. E aí tem uma coisa que eu quero voltar aqui para a gente começar a caminhar para o fim, que eu acho que é muito legal, é que como tratar a diabetes? Estou aqui com uma revista médica aberta, ó. E então tá aqui, ó. Olha que legal. Mudanças no estilo de vida. Óbvio que isso é tipo 2, né? Tipo 1 precisa ir no médico, acabou, não tem o que fazer. Não dá só para fazer, não sejamos irresponsáveis e não nos entenda mal. Você que já chegou até aqui. E que o tipo 1 diga o que o tipo 2 vai fazer, né? Sim. Mas principalmente o tipo 2, que tem um detalhe importante, de 90% a 95% dos diabéticos são tipo 2. Tá bom? Ou seja, a esmagadora maioria. Mudança no estilo de vida. Aí vem aqui em ordem. Manter atividade física regular, evitar sobrepeso, a obesidade, que seria um sobrepeso aumentado um pouco mais, o tabagismo e manter uma dieta saudável. 5 coisas. E para devolver a palavra, recentemente saiu no jornal uma tirinha do seu Edibar, que eu vou colocar no Instagram, no Facebook, dizendo o seguinte: você está com uma doença grave e ele pergunta, eu vou morrer? Calma, para cuidar, dá para cuidar com exercícios físicos, alimentação saudável e parando de vez com a bebida. Ele chega na casa dele e fala para a esposa, Edmunda, eu vou morrer. Gui, ping-pong, o que você fez e o que você fará para dar um show no sedentarismo? Muito bem, ontem eu andei de bicicleta aqui no condomínio com a minha filha, pouquinho, deu 2 quilômetros só, a gente brincou, mas ela quis brincar com as amiguinhas. Hoje tá, se brincar, a criança tem que brincar. Hoje eu tive uma mudança de rotina, que eu sempre tenho deslocamento na segunda-feira de manhã, e então eu tinha os elásticos no escritório e eu fiz uma série durante o dia, tá bem espalhada, com 6 exercícios só com elástico para treinar. Amanhã tem 45, 50 minutos de bike assistindo um documentário sobre o alcoolismo que eu estou assistindo. Nível Junqueira, seus exercícios, musculação, foi postado no canal, no Instagram do... Hoje sem musculação, a última já tem um tempinho. Ontem eu dei uma caminhadinha no parque com a minha mãe, que estava aí, então aproveitei bastante. E fora as andanças aí de metrô, né, para passear. E hoje também foi só caminhada, levar na rodoviária, voltar da rodoviária e dar aula, então foi andando bastante. Amanhã volta aí para musculação. Ivan Demarco. Fiz nada, cara.
Fiz nada, Nós vamos criar uma campanha. eu vou te contar. Eu tô desfrutando de um momento tão bonito com a minha família, que eu tô desde a terça-feira da semana passada fazendo pelo menos uma refeição no dia com os meus pais. E eles têm saído para comer. E hoje, ontem, antes de ontem eu estava aqui em casa, domingão aqui em casa, chega uma mensagem da minha mãe assim, 11 e pouco. Feijoada aqui em casa hoje, filho? Então, vou te jogar numa fogueira e vou agora. Eu tô desfrutando. O que você vai fazer na próxima segunda-feira? O que você vai trazer pra gente? Cara, eu não coisa pra gente. Por favor, eu não sei. Assim, vamos fazer assim. Eu prometo. Minutos. Mas não vou prometer tempo. O que eu vou prometer e vai ter um jeito de eu provar. Eu posto, inclusive, na nossa rede social aqui do Show Sedentarismo. Show. Eu vou um dia na academia do meu prédio aqui brincar. Fazer o que eu tenho vontade de fazer. Se eu tiver vontade de caminhar, eu caminho. Se tiver vontade de puxar um ferrinho, eu puxo. Se eu de brincar com meus kettlebells, eu brinco. Eu vou na academia com o meu pai. Aí eu posto. De hoje até segunda-feira que vem tá comprometido. Quantas postagens? Não, uma. Beleza. Como assim? Não. Às vezes você ia falar duas. Não, uma. Vou um dia lá. Amanhã é aniversário da minha mãe. Daqui uma semana é aniversário do meu pai. Então você já deve imaginar que nós estamos falando de um período de uma ingestão calórica aumentada. O que não tem problema nenhum, porque eu também sei me cuidar do outro lado. Então tá tudo em casa, tudo tranquilo, tudo certo. Beleza. Eu fiz meu treinamento funcional, como sempre, gosto muito de fazer um treinamento funcional e prometo para segunda-feira, para a próxima segunda, retornar com a notícia de que eu voltei a correr na rua. Agora é inverno, eu gosto de correr mais no inverno. Beleza? Quero agradecer a conversa, o bate-papo, as informações, estatísticas, fisiologia dos três e de quem nos ouve neste momento. Beleza? Muito obrigado. E Nívia Junqueira, passo a bola para você, que vai apresentar o próximo Show Sedentarismo e nos apresentar qual o tema da próxima semana. Próxima semana eu indico para a gente falar sobre a questão da ansiedade, para a gente voltar aí um pouquinho, já que a gente falou da mente, agora falou um pouquinho mais do metabólico. Então, voltar aí para a parte mais específica, a questão da ansiedade e exercício físico. Show de bola, desafio lançado. Muito obrigado a todos. Tchauzinho. Show Sedentarismo.